Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos vendo a primeira parte, procedimento comum da tutela cognitiva. Vamos continuar a análise dos requisitos da petição inicial pelo inciso 5º do artigo 319, que está na tela aqui para os senhores, o valor da causa. A fixação do valor da causa desempenha papel fundamental para o cálculo posterior das custas do processo e para a fixação dos honorários advocatícios. Possui, ainda, reflexo em diversos outros institutos processuais, como a competência fixada em razão do valor, as custas judiciais, a multa por litigância de má-fé, entre outros. Trata-se de inegável resquício do paradigma liberal de pensamento, perspectiva patrimonial, econômica do processo. A atribuição de valor à causa seguirá o que consta nos artigos 291 a 293, sendo a regra a equivalência entre o valor da causa e a vantagem econômica que se reivindica com a tutela jurisdicional. Nos casos que não haja benefício econômico, o demandante possui liberdade para fixar o valor da causa. Imperioso destacar que o inciso 5º do artigo 292 representa uma significativa inovação na nova sistemática processual, passando-se a exigir a quantificação do valor pretendido a título de danos morais. Trata-se de matéria referente à resposta do demandado, que será estudada adiante. Nesta quadra, já se pode adiantar que houve uma alteração no sistema processual civil. A matéria deixa de ser impugnável por instrumento próprio, a impugnação ao valor da causa, e passa a ser atacável por meio da contestação, veículo por excelência de defesa do réu em preliminar. Seguiu-se, quanto ao ponto, a técnica da concentração dos atos de defesa. Frise-se que isso será abordado com mais vagar em linhas a seguir. Inciso 6º do artigo 319, próximo requisito, indicação das provas que pretende produzir. O CPC exige especificação das provas a serem produzidas pelas partes, na primeira oportunidade que tiverem para falar nos autos. Com isso, deve o demandante satisfazer este ônus processual em sua petição inicial, enquanto ao réu incumbe desincumbir-se dele na contestação. Mas, na prática forense, é comum requerer o deferimento de, aspas, todas as provas em direito admissíveis, fecha aspas. Posteriormente, os juízes despacham no processo, abrindo oportunidade para que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Trata-se de costume forense, prática corriqueira, pelo menos até a vigência do Código revogado. Não custa lembrar que o costume é fonte do direito.
fazer a leitura agora aqui de uma passagem bibliográfica da citação da doutrina, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, a obra do professor Fred Didier. Tem pouca eficácia prática o dispositivo. Em primeiro lugar, o órgão julgador pode determinar ex officio a produção de provas, como bem se vê do artigo 370 do CPC. Em segundo lugar, no momento próprio, que é a fase de saneamento do processo, as partes são intimadas para indicar de quais meios de prova se servirão. Nós temos uma segunda citação direta aí, que é uma referência jurisprudencial, julgado do recurso especial 406.862. Aspas. Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio, sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto, e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. Aqui está a referência completa dessa passagem jurisprudencial que trouxemos. Sobre o ponto, o Fórum Permanente de Processualistas Civis emitiu o seguinte enunciado, o enunciado de número 366. O protesto genérico por provas realizado na petição inicial ou na contestação ofertada antes da vigência do CPC não implica requerimento de prova para fins do artigo 1047 do CPC de 2015. Inciso 7º. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Vamos iniciar com uma passagem doutrinária da Teresa Arruda Alvim Vambier e de demais coautores. Aspas. Ponto alto deste dispositivo é a necessidade de o autor se manifestar sobre dever ou não haver a audiência de conciliação ou de mediação. Deve dizer que não quer, sob pena de audiência ser marcada, sem possibilidade, neste caso, de emenda à inicial. A audiência de conciliação ou de mediação será estudada mais à frente, após a análise da citação. Neste ponto do estudo, devemos ter em mente que o autor deverá se manifestar expressamente a respeito de sua intenção em dispensar a sua realização. Explique-se melhor. Pela leitura sistemática do presente inciso 7º do artigo 319 e dos parágrafos 4º e 5º do artigo 334, depreende-se que o silêncio do autor a respeito da realização da audiência será considerado pelo sistema processual como manifestação de vontade em realizá-la. Vamos fazer uma nova leitura de uma citação direta e depois vai aparecer para os senhores a referência completa. Aspas. O autor deverá, desde já, indicar se tem interesse ou não na audiência de conciliação ou mediação. Com isso, na fase inicial do processo, o juiz ganha tempo, não sendo necessário indagar expressamente das partes acerca do interesse e, caso o autor manifeste a intenção de tratar com o réu, o juízo pode, logo em seguida à manifestação do réu, marcar a audiência. Eventual posicionamento negativo da parte do autor não significa que o juiz não possa, em momento posterior, tentar conciliar a parte, como se vê do inciso 5º do artigo 139 do CPC. A referência bibliográfica da obra que acabamos de consultar é essa que está na tela aí para os senhores, Nelson Neri Júnior. E não para por aí. O parágrafo 8º desse mesmo artigo 334 prevê que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Percebe-se, portanto, que não se trata de requisito essencial ao deferimento, ao recebimento da petição inicial. Mesmo que não esteja presente, não poderá o juízo deixar de receber a inicial ou determinar, como veremos em breve, sua emenda. O ordenamento jurídico processual já estipula a consequência do silêncio das partes. Uma nova leitura de uma citação da doutrina
cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, a obra do professor Fred Didier. Se o autor não observar esse requisito, a petição não deve ser indeferida por isso, nem há necessidade de juiz mandar emendá-la. Deve o juiz considerar o silêncio do autor como indicativo da vontade de que haja a audiência de conciliação ou mediação. Assim como o réu, artigo 334, parágrafo 5º, também o autor tem de dizer expressamente quando não quer a audiência. O silêncio pode ser interpretado como não oposição à realização do ato. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, portanto, esses foram os requisitos que constam expressamente do artigo 319 do CPC. Nós vamos continuar no próximo vídeo através desse tópico que está aqui, ó, requerimento de citação do réu e demais requisitos da petição inicial que não constam expressamente do artigo 319 do CPC. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, portanto, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.